Yogiki Tsurishima! Garp, desde quando foi apresentado na história de One Piece, tem se tornado um personagem cada vez mais interessante. Seja através das suas ações malucas, através ali dos seus poderes e habilidades, ou até mesmo suas camadas mais cinzentas, porque alguém que pertence à família Monkey, que carrega ali um pirata e também um revolucionário, está trabalhando na marinha, um braço ali do governo mundial. E uma das questões mais intrigantes sobre o Garp é sobre a morte de Portigas de Ace, que o Garp não havia salvado aquele que era seu neto de consideração, visto como ele tratou ali na guerra de Marineford. Mas as questões de God Valley podem justificar para o Garp o porquê que ele não salvou o Ace, não tomou a atitude para salvar o Ace em Marineford. É o que nós vamos discutir depois da vinheta. Garp é apresentado para nós na trama de One Piece como um personagem bem singular. É um personagem realmente assim que é muito marcante, porque logo de cara nós entendemos que se tratava ali do herói da marinha, aquele que carrega um Di em seu nome e ao mesmo tempo estava trabalhando para um braço do governo mundial. Tudo apontava para que Garp fosse alguém que iria contra o governo mundial, mesmo trabalhando neste braço, né? Por exemplo, não querendo chegar ao posto de almirante para não se submeter diretamente aos Gorosei, de nunca ter encontrado um Gorosei durante toda a sua vida e no primeiro momento que acabou encontrando um deles, foi direto para o soco, né? Também, provavelmente, a gente tem 20 milhões de ilhas em One Piece, então o Oda ainda pode justificar que o Garp nunca encontrou um Tenryubito, visto que encontrar um Tenryubito é quase, digamos assim, né, bem difícil, né? 20 milhões de ilhas no mundo de One Piece é coisa pra caramba, então o governo mundial poderia criar rotas para que Garp não encontrasse essa galera toda, não encontrasse todo esse pessoal. Mas isso é apenas suposição, estamos no campo da suposição. No campo que nós temos aqui de certeza é que o Garp, ele é colocado como o herói da marinha, a figura realmente heróica mediante a toda essa base que nós aprendemos em God Valley. Só que não só isso, porque o Garp, ele também é uma figura extremamente importante para manter a linhagem de Gold Roger ainda viva. Como o próprio Roger fala, os filhos não devem pagar pelos pecados dos próprios pais, né? Os filhos são inocentes, são figuras inocentes, e é por isso que o Garp deveria ali cuidar do Ace. Por mais que a Rogue estivesse fazendo todo ali um trabalho para manter o Ace vivo, teria que ter alguém para cuidar dele e somente Garp poderia exercer essa função. Além de que, nós temos também Monkey D. Luffy, o filho de um revolucionário. Por mais que o Luffy fosse neto de um herói da marinha, ainda assim o Luffy era filho de um revolucionário. Então você tem o Garp protegendo debaixo de suas asas ali um filho de um revolucionário e o filho do rei dos piratas. Os dois realmente ali crescendo para se tornarem personagens extremamente poderosos na trama de One Piece e que criaram grandes tramóias ali para aprontar para cima ali do Garp para se tornarem piratas. Mas é claro que escolhendo esse caminho da pirataria, eles estavam indo contra o caminho que o avô deles estava esperando, que Garp queria para eles, mediante a seguir o caminho ali para ser os novos marinheiros, ou pelo menos essa perspectiva nova na relação da marinha ali para com o Garp. E tudo isso acaba culminando na execução de Portigas de Ace, né? Na execução ali de Ace em Marineford, e que o Garp ficou de mãos atadas. Mas por quê? Por que que o Garp ficou de mãos atadas? O que que aconteceu? Por que que o Garp, vendo o seu neto quase ali para ser executado, por que que o Garp não se moveu? Por que que o Garp não foi ajudar ali o Ace? Existia algo ali na relação da marinha
Existia algo na relação do Sengoku, mas eu acho que não foram essas duas coisas que fez o Garp parar. Foi algo muito pior, algo que somente ele e o Roger viram e que voltaram para testemunhar essa coisa terrível que acompanharam em God Valley. Ah, meus amigos, Oda vem para destrinchar e expandir ainda mais os nossos horizontes com essa saga maravilhosa que foi God Valley. Nós não sabemos se vai se encerrar já nesse capítulo ou no próximo, mas o importante é que você já chegue deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e também compartilhando os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a propagar ainda mais os nossos conteúdos. Você também pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu reparo para fortalecer ainda mais o canal do Geek Brasil, principalmente nos conteúdos aí de One Piece. Então clica aqui embaixo, mande o seu valeu e continue a nos ajudar. Pra gente tentar entender um pouco mais sobre essa atitude do Garp de não salvar o Ace em Marineford, primeiro a gente precisa entender como levou, ou pelo menos se lembrar de o que levou o Ace para a sua execução. Tudo começa mediante a batalha em Banaro, né, na ilha de Banaro. Repare bem que, por mais que seja um action figure, nós temos aquela cena, tanto das chamas quanto também da escuridão, se chocando e formando o que? As duas mãos, meio que fazendo toda uma referência ali à batalha de God Valley. Outro ponto bem interessante é que toda a ilha de Banaro também carrega uma temática western, e a ilha de God Valley também carrega ali uma temática western. Então tudo reforça diretamente a God Valley, tanto ali esse confronto de Roger versus ali o Xebec, da mesma forma como nós temos Ace versus Barba Negra. E o que acontece nesse confronto do Ace contra o Barba Negra? O Ace acaba perdendo. O Barba Negra lhe nocauteia, entrega para o governo mundial em troca dele se tornar um Shichibukai. Então o Ace é preso, é levado lá para Impel Down. O Barba Negra então acaba se tornando um Shichibukai, né? Ele precisava desse ponto, ele precisava se tornar um Shichibukai para conseguir ter livre acesso, para ter ali a liberdade de entrar em Impel Down, chegar no nível 6 e conseguir aumentar, melhorar a sua tripulação, com Vasco Shot, Pizarro e também Katarina Devon e San Juan Wolf. Então o Barba Negra ele vai executando o seu planejamento, ele vai executando ali os seus planos de forma muito precisa, e ele tinha o Luffy como visão. Como o Ace ficou para lutar contra ele, ele derrota o Ace, entrega para o governo mundial e desta forma ele se torna um Shichibukai. Então o que nós temos? A execução encomendada de Portigas de Ace. O que rola? Normalmente a gente sabe assim que o Ace ele não era um pirata ao ponto de ser executado apenas por ser um pirata. Nós temos pelo menos no nível 6 Vasco Shot, Katarina Devon e Pizarro. Piratas realmente assim bizarros. Pessoas, Vasco Shot é um ser completamente escroto, é um ser ali que é deplorável, mas ele ficou no nível 6, ele não foi executado. Então o que acontece? O Ace é levado para sua execução porque ele era filho de Gold Roger, ele era filho do Rei dos Piratas. Então o Ace precisava morrer, precisava servir de exemplo para que mais piratas não fossem levados para esse caminho. Da mesma forma como o Garp foi colocado como herói da marinha, porque possivelmente isso atrairia novas pessoas para a marinha, como aconteceu com a Akainu, como aconteceu ali com o Kizaru, como aconteceu ali com a Aokiji. Todos esses personagens seguiram ali a jornada do Garp, provavelmente. Da mesma forma, uma execução do filho do Rei dos Piratas iria fazer com que até mesmo os piratas ficassem ali mais temerosos e fosse impedido deles chegarem em Laugh Tale, porque o governo mundial não teme os piratas, teme aquele que pode chegar em Laugh Tale novamente e aplicar as armas ancestrais contra o governo mundial. Então o que acontece? É uma execução, a execução do Ace é uma execução dada pelo governo mundial. O governo mundial queria fazer com que o Ace fosse morto, e isso foi prosseguido ali através das ordens de
Sengoku. Então nós temos aqui essa execução do Ace, né? A forma de como o Ace, tudo é colocado, tudo é implementado ali para que essa execução acontecesse. E a gente fica se perguntando, né? Por que que o Garp, ele não interviu? Por que que o Garp, ele, sabendo que era o seu neto de criação, sabendo ali que era uma promessa que ele tinha feito ali para o Roger, por que que ele interviu? Será que era só porque o Ace decidiu tomar o caminho de se tornar ali um pirata? Será que é por causa de que o Ace, ele escolheu, ele já era adulto, já tinha suas próprias escolhas, já tinha suas próprias ideias? Será que é só por causa disso? Eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco esse tipo de justificativa, mas ao mesmo tempo, depois de acompanhar o God Valley, a gente começa a ter um pouco mais de noção sobre o que o Garp poderia fazer, ou pelo menos o porquê que o Garp não agiu de prontidão. É claro, se você observar a saga de Marineford, o Garp ficou se segurando o tempo todo pra intervir ali na execução do Ace. E em todo momento o Sengoku tinha que lembrar ele sobre o seu objetivo. É claro também que eu não acredito que o Sengoku sabe o que está dentro ali do Garp, do porquê que ele realmente estava se segurando. A definição aqui é que o Sengoku sabia apenas o raso, ou seja, se o Garp se rebelasse, o Sengoku teria que intervir ao ponto de que ele estava traindo a marinha. Só que o Garp estava se segurando por outro objetivo, por outra situação. E esse objetivo é quem? Imu-sama. O Garp sabe que, como foi uma ordem do governo mundial, repito, mais uma vez, o Ace não era um pirata que ameaçava ao ponto de ser executado como foi. Ele foi executado porque ele era apenas filho de Gold Roger. Ele foi para ser executado porque ele era apenas filho do rei dos piratas. Então, a gente poderia observar várias execuções, como Vasco Shot, ou até mesmo Catarina Devon, ou até mesmo outros personagens. Mas não, eles estavam no nível 6. E o que nós temos? Garp estava temeroso com a aparição de Imu-sama. Como é uma execução em relação à base do governo mundial, uma ordem dada pelo governo mundial, e a gente observa o Doflamingo falando lá para o Moria de que o povo lá de cima, o pessoal lá de cima tava de olho e que o Doff quase matou ali o Moria por ordem de quem tava de cima. Isso quer dizer que se o Ace fosse salvo pelo Garp, Imu-sama iria interferir. E como nós vimos ali em God Valley, Imu não quer saber se a marinha tá do lado dele, se a marinha tá contra ele, se os piratas estão a favor, se os piratas estão contra. Entrou no caminho de Imu-sama, vai ser executado. LP, mas os piratas, os marinheiros já estavam realmente matando outros marinheiros, mas com Imu-sama não ia sobrar ninguém. Todo mundo iria morrer. Ia morrer Garp, ia morrer Akainu, ia morrer ali a Aokiji, ia todo mundo ser executado. Imu-sama iria matar a todos, porque não teria como. Se os maiores piratas de todos os tempos reunidos em God Valley não conseguiram fazer nada contra Imu-sama, quem dirá aquela galera que tava em Marineford? Então a conclusão que eu chego é que o Garp não interviu para salvar o Ace, porque se ele salva o Ace, todos os marinheiros iriam morrer. E aí você coloca na balança todos os marinheiros, a vida de todas as pessoas, nem todo, na verdade, boa parte dos marinheiros, 90% ali dos marinheiros, não são pessoas ruins. Talvez coniventes com algumas coisas realmente escrotas, porque basicamente era isso que eles foram ensinados, foi isso que eles foram doutrinados a fazer. Mas aí você coloca a vida de um monte de gente, né, uma porrada de gente, e do outro lado você tem a vida do Ace. Como é que você escolhe? Como é que você decide? O Garp ficou numa situação, ficou no beco sem saída. Ele sabia que se ele interferisse, ele estaria colocando todo mundo ali pra rodar. Fora que se Imu-sama aparece em Marineford, o Ace também seria executado. E provavelmente o Ace poderia até ser transformado ali da mesma forma como o Shebeck foi pelo Dome Reverse. Então você tem duas questões. Ou o Garp salvava o máximo de marinheiros não interferindo, ou o Garp tentava salvar o Ace e todo mundo morria através dos poderes de Imu-sama e também dos Gorosei. Era um beco sem saída, era realmente um beco sem saída, e o Garp já sabia que ele não estava mais no seu auge.
Ele estava muito longe lá do seu auge, já não estava mais na casa dos seus 38 anos, quando lutou ali contra o Shebeck, junto do Roger. Já não tinha o Roger do seu lado para lutar contra ele, para tentar salvar e ajudar a próxima geração. E a gente sabe aqui que definitivamente o Garp não tinha muito mais o que fazer. Ele já estava fraco entre aspas, né? Ele já não estava mais no seu auge. Ele mesmo fala lá em Hashinosu que já não está mais no seu auge, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver que ele não tinha muito o que fazer. Se ele acaba interferindo na batalha, o Ace morre juntamente com todos os marinheiros. Se ele não interfere, o Ace morre. Então o Garp estava num beco sem saída. Eu sinceramente acho que é bem provável que o Oda possa utilizar essa justificativa sobre por que o Garp ele não interviu lá na batalha de Marineford, talvez por retcon, talvez ali por algo que ele já tenha pensado desde Marineford, eu não sei, né? Não estou na cabeça dele. Mas hoje existe uma justificativa do porquê que o Garp não salvou o Ace. Se ele salvasse o Ace, todo mundo ali da ilha, piratas, marinheiros, Luffy, todos iriam ser executados por Imu-sama. Se ele deixa o Ace morrer, as pessoas poderiam sobreviver a mais um dia. Então foi um preço muito cruel que o Garp teve que pagar para que muitos outros marinheiros e até mesmo piratas pudessem sair de lá com vida de Marineford.